Olá, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí. Seja bem-vindo a mais uma live. Afinal, você já deve ter visto um monte de lives nos últimos meses, né? Nesta live, os professores Marcelo de Elias, Cláudio D'Artagnan e Humberto Felipe irão falar sobre o que o mercado espera de você pós-pandemia. Muita coisa mudou nos últimos meses. Novas relações de trabalho, tecnologias para agregar cada vez mais valor aos negócios, soluções digitais cada vez mais presentes em nossas vidas. A Apple, mesmo na pandemia, aumentou o seu valor de mercado, chegando no dia de ontem a valer 2 trilhões de dólares. A XP Investimentos, por exemplo, estendeu o home office até o final do ano, sendo que 95% dos funcionários gostariam de manter pelo menos um dia por semana de home office. E quase 60% dos funcionários gostariam de manter entre 3 e 4 dias na semana. O Ministério da Economia, ele divulgou que o governo federal economizou mais de 460 milhões de reais entre os meses de abril e junho com o regime de home office. Novos comportamentos, novas habilidades e atitudes são necessárias. Para falar sobre isso, convidamos o professor Marcelo de Elias. O professor Marcelo, ele também é palestrante, requisitado em todo o país, é professor da FGV, da Fundação Dom Cabral e da Franklin Covey. É mestre em inovação, empreendedorismo e design thinking. Já foi premiado pela Associação Brasileira de Liderança como o melhor palestrante sobre mudanças e gestão, além de ter outros prêmios no seu currículo. Marcelo, um grande prazer ter você aqui com a gente. Quais as competências para esse cenário e para o futuro? Ô, Guarino, muito obrigado aí pela apresentação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor Humberto, professor D'Artagnan. É um prazer estar com vocês, extremamente honrado. E com todo mundo que está aqui, né? Nós estamos aqui com, nesse momento, 106 pessoas, que é audiência qualificada. Agradeço de coração aí a todos que aqui chegaram. E o Guarino, mais uma vez, muito obrigado por passar essa bola aí tão redonda para a gente, já deixando o assunto bem claro, né? E é isso que eu vou conversar com vocês, né? Quais são as competências que vão fazer a diferença nesse pós-pandemia? A gente vai falar justamente sobre isso durante algum tempo, mas o que vale a pena a gente refletir no primeiro momento é justamente essa questão das mudanças. Eu sou um professor especialista em mudanças, eu dou aula na Fundação Dom Cabral, na FGV, em desenvolvimento executivo, justamente falando sobre a questão das mudanças, da inovação, do futuro. E uma das coisas que a gente mais tem falado e, consequentemente, discutido é justamente essa questão das mudanças e do futuro, né? Uma coisa é clara, o futuro, ele não é uma repetição do passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente o futuro ele era muito semelhante a um passado melhorado. Ou seja, você pegava algo que acontecia no passado, dava um upgrade naquilo, e aquilo então passava a ser uma certa previsão do futuro. O futuro é um passado um pouco mais evoluído, né? Hoje a gente consegue dizer que o passado não necessariamente é uma repetição melhorada do futuro. É muito difícil prever o futuro, certo? É muito difícil prever o futuro. Até a título de comentário, no ano passado, um futurólogo, né, não estou falando de futurista é quem estuda o futuro pelo olhar científico. Um futurólogo, né, que é um cara da astrologia, o João Bidu, que é muito conhecido, ele fez uma previsão e publicou em vários jornais, a imprensa disse, dizendo, pelo olhar de João Bidu, que o ano de 2020 seria um ano muito tranquilo, um ano muito pacífico, muito sossegado, né? Então você pode ver que nem os futuristas que olham o futuro pelo olhar das tendências, oportunidades, do foresight, quanto os futurólogos, os gurus, eles não conseguiam prever exatamente o que aconteceria esse ano. Então é muito claro para a gente que o futuro ele é algo ainda com um certo grau de imprevisibilidade. Mas o que me chama a atenção? Que já que é muito difícil prever o futuro, a gente tem que tentar enxergar alguns sinais, algumas coisas que podem nos dar um olhar, pelo menos, de antecipação e de oportunidades de enxergar o que fazer no futuro. Mas a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte:
o futuro, ele não é mais o passado melhorado. O futuro é uma disrupção do presente. Então, é muito claro que tudo que vier daqui para frente, ele é algo que radicalmente muda tudo que vem acontecendo, tá? Tem até um termo que tem sido falado com muita frequência, e certamente vocês ouviram inúmeras pessoas falarem, muitas pessoas têm chamado esse momento, esse modelo que nós estamos vivendo no mundo, de modelo VUCA, o mundo VUCA, né? O VUCA seria uma abreviatura, né, da palavra, de 4 palavras em inglês, que se traduzidos ao português seria VICA, mas que explicam bem o que nós estamos vivendo. O mundo, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Ou seja, ele tem uma certa volatilidade, ele muda muito rápido, ele tem um certo grau de complexidade, né? Porque são muitas variáveis interagindo, ele tem muita incerteza, justamente porque é difícil prever o futuro, e ele tem um grau de ambiguidade, ou seja, o que parece certo agora, amanhã não é mais certo, o que era uma fórmula já não funciona mais. São vários caminhos para diversas possibilidades. Então, é nesse cenário que nós vivemos. E o que a crise, a pandemia fez com a gente? A pandemia, ela fez o que todas as grandes crises fazem. Se você for olhar a história, você vai perceber que as grandes crises, elas fazem antecipação de futuros desejados. Então, o que é isso? Vamos pegar lá no período da peste negra, vamos pegar lá o período a peste negra foi uma grande crise sanitária que gerou uma grande crise econômica no mundo, uma crise da peste bubônica, mesma coisa a gripe espanhola. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra já tinha muitos estudos aconteciam em torno da questão da tecnologia militar, tecnologia bélica, mas a Segunda Guerra, ela acelerou aquilo que já vinha numa crescente. A mesma coisa aconteceram nas outras pandemias, como eu citei. E a mesma coisa acontece agora. Então, aquilo que já era um sinal crescente de crescimento linear, quando acontece uma crise inesperada, muitas dessas coisas, não todas, mas muitas dessas coisas são aceleradas. Quer um exemplo? Por exemplo, você pega o trabalho remoto. Muitas empresas já vinham flertando com essa ideia e já praticavam isso. Mas no início da pandemia, muitas delas, quase todas, tiveram que implementar em 24 horas um modelo de trabalho remoto, de home office. Você pega, por exemplo, a questão do curso online, no treinamento online. Isso que nós estamos fazendo aqui, uma reunião virtual. Isso já acontecia antes, já vinha numa crescente. Cada vez que passava mais new adopters, novos adotantes entravam nisso. Mas quando aconteceu a pandemia, aquilo tudo se acelerou. E a gente poderia trazer um monte de outros exemplos, como a questão do consumo consciente, da glocalização, que é o incentivo do pequeno negócio, do compre do pequeno, que são coisas que já vinham numa corrente de entendimento do mundo como algo saudável, mas que nesse momento virou algo mandatório. Vender por aplicativo, e-commerce e tantas coisas mais. Bom, por que eu digo isso? Porque já que é difícil prever o futuro, uma forma da gente tentar enxergar o futuro é prestar atenção nos sinais emergentes, já imaginando que esses sinais emergentes, eles podem te ajudar a enxergar o que vai ser necessário quando as coisas se apertarem. Depois dessa crise virão outras. Eu não estou fazendo isso com um olhar de terrorista, não, gente. Eu não sou nenhum alarmista. Muito pelo contrário, eu tenho um olhar muito tranquilo em relação a tudo isso que está acontecendo, apesar das dificuldades que a gente tem percebido. Mas o que acontece é o seguinte, o Brasil e o mundo, ele vive de crises em crises. Se não crises pandêmicas, espero que não tenhamos outra, porque são crises que deixam rastro de morte, isso não é bom, mas são crises financeiras, crises econômicas, crises políticas, crises sociais, crises tecnológicas. Então a gente vive num mundo de crises. E essas crises, não veja a crise apenas como um negócio negativo, mas elas são situações de mudanças radicais. Então, como a gente vem vivendo hoje um mundo de cada vez mais crises, cada vez mais mudanças radicais, é claro que aquelas pessoas que estão antenadas nas coisas que o mundo vem demonstrando como possibilidade, elas estão mais preparadas para as mudanças inesperadas, entende? Então, por exemplo, aqueles pequenos varejos, por exemplo, pequeno comércio, que nunca vendeu por aplicativo, nunca trabalhou com sistema de vendas como marketplace online, nunca teve uma página no Instagram para expor seus produtos, nunca vendeu por WhatsApp, nunca entregou em delivery, ela teve que aprender isso do dia para o outro, senão ela morria. Agora, aquelas que já faziam isso, mesmo que isso não fosse tão necessário, mesmo que isso fosse um plano B, mesmo que isso representasse 5 ou 10% do faturamento, elas estavam mais preparadas para esse novo cenário. Então,
uma das coisas que a gente precisa fazer é sempre flertar com o futuro. Muitos de vocês que estão aqui são jovens, talvez não reconheçam bem a palavra flertar, ela é muito da nossa geração, da minha geração, do Humberto, do Guarino, do D'Artagnan, que é aquela ideia do paquerar, do namorar, né? Então a gente tem que meio que flertar, meio paquerar com o futuro. Então se a gente quer ter sucesso no presente, a gente tem que flertar com o futuro. Mas a regra é essa, não tem como flertar com o futuro se você for casado com o passado. Se você for preso nas fórmulas de sucesso que deram certo até hoje, corre um grande risco de você não estar preparado para o futuro. E é nessa tônica que eu vou dizendo o que o Guarino me perguntou. Quais são as tendências de competências? São aquelas que a gente percebe que estão mais adequadas ao que nós estamos vendo hoje e que nós estamos vendo como sinais do que vai ser necessário daqui a algum tempo. Então, em função do que a gente percebe, dessas mudanças todas que estão ocorrendo, dos sinais que a gente já percebe nesse mundo VUCA, nesse mundo de mudança, nesse mundo de disrupção, nesse mundo mais tecnológico, nesse mundo de um modelo mais digital, a gente consegue, de certa forma, prescrever algumas competências. Estamos 100% certos? Não. Tudo pode mudar, inclusive impactar tudo que eu vou dizer para vocês aqui agora. Mas, de certa forma, num olhar um pouco mais antecipatório do que o que está acontecendo hoje, o que vem acontecendo amanhã, o que vai acontecer amanhã, mesmo com certo grau de imprevisibilidade e incerteza, é muito provável que algumas competências elas serão muito valorizadas para o futuro. Há algum tempo atrás, o Fórum Econômico Mundial de 2018 fez um trabalho muito interessante dizendo quais são as competências mais importantes de 2022 a 2025. Então, eles fizeram um exercício de futurismo, quando não existia a pandemia, e falavam, olha, de 2022 a 2025, 10 competências serão importantes. É claro que já mudou em função de tudo isso, talvez algumas coisas ali mudem a ordem, mas o que eles destacaram como a competência mais importante para o futuro ainda continua sendo importante, mesmo no pós-pandemia. Então, a competência mais importante, segundo o Fórum Econômico Mundial, e que eu reforço que continua importante, é solução de problemas complexos. Então, uma das competências que mais serão demandadas é a competência da solução de problemas complexos. Bom, vamos definir complexo. Complexo é diferente de difícil, tá? O contrário de complexo não é fácil. Fácil é o contrário de difícil. O contrário de complexo é simples. Então, o que eu quero dizer é assim, o que são problemas complexos? São aqueles que muitas variáveis interagem sobre eles. Então, o que é algo complexo? É aquilo que você tem que analisar diversos fatores para poder conseguir entender o que está acontecendo naquilo para poder solucionar. Então, solucionar problemas complexos, ela requer uma certa postura desse profissional para que ele consiga fazer bem isso. E essa postura, ela abre um espectro de inúmeras outras competências que, se a gente for falar, isso vira um MBA, né? Mas o que eu quero dizer é que nesse espectro nós podemos ir de coisas um pouco mais técnicas, ferramentais, como, por exemplo, uma metodologia de gestão e de inovação, que é o Design Thinking, pode ser uma boa metodologia para solucionar problemas complexos. Uma boa ferramenta de gestão de projetos, como Scrum e qualquer outra metodologia ágil, pode ser importante para a solução de problemas complexos, mas eu vou para o outro lado do espectro, que é o lado mais comportamental, que é o lado mais humano. E esse lado mais humano que nos chama a atenção, porque ela nos mostra que para termos essa preparação para esse futuro que se avizinha, e também até para esse momento, a gente precisa, de fato, ter essa capacidade que o Walter Longo, que é um palestrante, um escritor, um cara muito conhecido no Brasil e até no mundo, ele é um palestrante também, especialista em mudanças, da qual eu admiro. O Walter Longo, ele usou uma palavra para explicar isso, ele chama de nexialismo. Eu gosto dessa explicação do Walter Longo. Tanto que ele criou esse termo e ele é muito usado, né? Os nexialistas. O que é um profissional nexialista? É aquele que encontra o nexo entre as coisas. Então, o que eu quero dizer? Num cenário em que é importante a solução de problemas complexos, lançar mão de algumas ferramentas e metodologias vai ser útil, mas é tão mais útil você ter essa postura nexialista, essa postura de encontrar nexo nas coisas. O que é encontrar nexo? É você ter a curiosidade de unir os pontos, do tipo, olha, tem uma coisa acontecendo aqui no hoje que vai impactar no amanhã, tem uma coisa no amanhã que vai impactar no hoje, e você começa a perceber a inter-relação entre coisas do tipo a sociedade, o mundo, a tecnologia, e vai encontrando os caminhos para poder não apenas solucionar os problemas, mas também enxergar oportunidades de desenvolvimento, tá? Bom, uma outra competência importante é justamente conseguir trabalhar com as novas tecnologias. O que a gente está fazendo aqui hoje, isso é uma nova tecnologia que já existia, mas que agora foi impulsionada.
Nós, professores, tivemos que nos reinventar. Aqueles professores que já tinham o hábito de fazer algo por uma plataforma como essa, certamente estão tendo mais facilidade agora. Mas essa linguagem mais virtual, ela não é uma linguagem momentânea. Eu vejo até alguns colegas professores dizendo assim, eu tive que aprender a trabalhar com Zoom, com Teams, com alguma metodologia, com Google Meet, para poder dar aula, porque quando tudo isso passar, vai voltar a ser como era antes. Eu vou voltar para a sala de aula. É bem provável que sim. É bem provável que a gente volte para a sala de aula. Eu, inclusive, tenho muita saudade disso, espero que aconteça. Mas o que eu quero dizer é que essa linguagem, de um jeito ou de outro, seja numa metodologia híbrida ou exclusiva para alguns modelos de negócio, ela vai continuar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o profissional da pós-pandemia, ele tem que ser muito mais digital do que antes. Ele tem que saber, ele tem que ter essa cultura digital, ele tem que saber navegar pelas tecnologias digitais e não só usar computador. Quando a gente fala tecnologia digital, logo vem a ideia de usar computador, mas não. É de pensar com uma mentalidade digital. O que é mentalidade digital? É uma mentalidade mais disruptiva, é uma mentalidade de menos repetição e mais tentativa e erro, uma mentalidade menos hierárquica e mais fluida, é uma mentalidade onde você cria uma cultura de mudança e não de preservação dos resultados já conquistados. Então, essa cultura digital, essa cultura de pensamento digital, ela é muito importante nesse futuro do presente, né? Uma outra competência que é muito importante para a gente é o que alguns profissionais têm chamado de reskilling. Skill é habilidade. Então, é de novo, né? Então, reskilling seria essa recapacitação. Talvez seja uma tradução mais possível. Recapacitar-se continuamente. Então, o que é isso? Não tem mais aquela pegada do tipo, eu já sei fazer, então basta repetir o modelo. Isso não faz tanto sentido no mundo de hoje. O que faz mais sentido é você se capacitar para o hoje, mas reconhecer que esse lifelong learning, esse aprendizado para a vida inteira, ela vai ser cada vez mais necessária. Era muito comum, quando eu era jovem, agora eu tenho 45 anos, mas quando eu era mais jovem, era muito comum a gente encontrar alguns colegas e falar assim para eles, olha, e aí, você está estudando? O cara falava assim, não, já terminei meus estudos. Gente, não faz nenhum sentido nesse mundo de hoje alguém falar em terminar os estudos. Estudos não têm fim. Talvez alguém se referencie nisso do tipo, eu já fiz doutorado, pós-doutorado, não tem mais o que fazer. Tem sim. Você pode fazer inúmeras coisas que sejam um curso online para aprender uma nova linguagem online, por exemplo. Então, essa recapacitação, esse reskilling, é uma necessidade cada vez maior dos profissionais. E que vira, inclusive, uma demanda muito complexa para as instituições de ensino como as nossas, porque elas vão ter que se recapacitar para recapacitar as pessoas. Aquele modelo, aquilo que ela ensinou lá no passado, tem a sua validade a partir do momento que aquilo esteja baseado em princípios que se perpetuam. Mas nem tudo são princípios que se perpetuam. Muitas coisas são métodos e ferramentas que já tiveram sua validade e que agora não valerão mais do mesmo jeito. Uma outra competência importante, já estou partindo para a minha finalização, é você ser um agente da mudança. O que é você ser um agente da mudança? É você perceber que a mudança ela tem que acontecer também a partir de você, e não apesar de você. Você não pode ser uma vítima da mudança. O que eu estou chamando de vítima da mudança? São aquelas pessoas que esperam as mudanças acontecerem para se reinventar. E ser agente da mudança significa você ter um certo grau de adaptabilidade que é diferente daquele jeito tradicional. Vamos pegar o jeito tradicional. A adaptabilidade tradicional, ela poderia ser muito bem explicada com uma metáfora do camaleão. O camaleão é um ser extremamente adaptativo, concorda? Então, por exemplo, ele está num ambiente amarelo, ele está amarelo. Aí ele vai para um ambiente verde, passa um pouquinho de tempo, ele fica verde. Ou seja, ele se reinventa, ele se readapta. É uma capacidade de mimetismo, tal, camuflagem, para poder se proteger, e ele toma a cor daquele novo ambiente. Então, como vocês percebem, o camaleão é altamente adaptativo. Mas ele tem uma adaptabilidade reativa. O que é adaptabilidade reativa? Ele precisa estar no novo ambiente para mudar de cor. O que eu estou falando aqui é de uma adaptabilidade proativa. O que é isso? É você não mudar em função do que é, mas do que vem. Não é você mudar em função do que acontece hoje, mas da oportunidade e tendência que se avizinha. É esse olhar um pouco mais de futuro, que na minha época, quando eu era jovem, a gente se referenciava como olho de Tandera. Não sei se vocês sabem o que é isso, vocês são muito jovens, mas nós tínhamos um desenho do Thundercats, e o Lion, ele usava uma espada, e ele falava assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Então é isso, tem que ter essa visão além do alcance, essa visão que foge do hoje e vai para o amanhã. É uma visão que não está apenas pautada em resolver problemas urgentes,
mas uma visão muito orientada para focar naquilo que é importante, naquilo que vem, naquilo que é um olhar da inovação. E acreditem, nessa gestão do tempo complexa que nós vivemos hoje, a gente acaba priorizando o que é urgente e não o que é importante. Então, dessa forma, a gente vira um resolvedor de problemas do hoje, mas não vira um desenvolvedor de oportunidades futuras. Então, é nesse olhar de adaptabilidade proativa que eu termino dizendo que nós devemos ser agentes da mudança. E o que é ser um agente da mudança? Perceber que você não é uma vítima das coisas que acontecem, mas você é um provedor daquilo que acontece. E se você assume esse papel dentro da sua empresa e lidera mudanças na sua empresa, lidera mudanças na sua equipe, ou lidera as mudanças na sua carreira, você já está sendo um agente da mudanças. Poderíamos citar tantas outras, Guarino, viu? Poderíamos citar tantas outras, mas eu acabei focando nessas que me parecem que chamam mais atenção nesses momentos de mudanças turbulentas e inesperadas e são importantes no pós-pandemia. Bom, obrigado a todos que prestaram atenção. Eu fico à disposição aí para a gente conversar mais no final. Marcelo, viu? Assim, essa questão de competências, né, habilidades, atitudes e conhecimentos são realmente essenciais aí, não só para o novo profissional, mas para todo mundo, né? Aquilo que você falou, a gente nunca termina de estudar, né? Então, acho que as dicas que você passou foram muito bacanas. Agora, para falar sobre as relações de trabalho, sobre empreendedorismo e principalmente, né, já que é a especialidade dele, sobre a importância da qualidade, teremos o privilégio de ouvir o professor, palestrante e consultor empresarial Cláudio D'Artagnan. O professor ele é especializado em gestão da qualidade pela Japanese Union of Scientists and Engineers, atua há mais de 40 anos nas áreas de relações com clientes, gestão da qualidade, liderança e educação gerencial continuada. É também autor de diversos livros, tais como Qualidade e Participação, Excelência em Serviços, Missão Qualidade, uma autobiografia profissional. Professor, um grande prazer, uma grande honra ter o senhor aqui com a gente também. Professor, qual a importância da qualidade e do empreendedorismo no cenário atual e no futuro? Acho que o senhor está no mudo ainda, professor. Abriu? Abriu. Ok? Tudo bem, que eu estava aqui no mudo, quietinho, escutando e bebendo do conhecimento aí do professor Marcelo, né? Ele quase que esgota o assunto todo, sobrou um pouquinho para mim, então pelo menos sobrou um pouco da parte de qualidade, mas eu quero me estender um pouco mais do que este tema. Muito obrigado, viu, pelo convite que vocês me fizeram. Essa mesa redonda virtual é muito importante, né? Eu, quando aluno, eu não perdi essas oportunidades, né? Porque sempre a gente consegue agregar um pouco mais de conhecimento para a gente. Então, eu estou muito satisfeito. Muito obrigado ao professor Humberto, obrigado ao Marcelo e obrigado ao Guarino. Bom, a minha satisfação, ela é além disso, né? Porque eu fui professor dessa casa, né? Não enquanto USP, mas eu fui professor na década de 80, quando era a Faculdade de Engenharia Química de Lorena, né? A FAENQ. E fiquei, acho que durante uns 5 anos, eu fui professor de pós-graduação também. E mais do que isso, a maior satisfação que eu tenho não é só de ter sido professor dessa casa, mas porque o meu pai foi fundador dessa escola, né? Ele foi um dos fundadores, né, do grupo de profissionais que fundou essa escola no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, vocês imaginam a minha satisfação de estar participando aqui hoje, né? Provavelmente meu pai deve estar escutando lá em cima. Bom, eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os alunos que estão nos assistindo, aos internautas que estão aí, e eu queria começar ressaltando o tema do evento, né? E o tema é um tema muito apropriado, né? O que o mercado espera de você? Então, agora me dirigindo aí aos alunos que estão assistindo, aos convidados, que devem ter algum, o que o mercado está esperando de você? Bom, quem vai falar isso, e eu estou aqui nessa posição, eu estou no mercado.
eu já estou há algum tempo, né? Eu estou no mercado há 53 anos. E durante esse período eu passei por muitas empresas, muitas funções. Eu não comecei como universitário no mercado, eu comecei nos anos 60 como operador de máquina. Eu trabalhei em fábrica, eu fui prensista, trabalhei na área de prensas, eu trabalhei de turno, não é? Revezava turno, então toda aquela coisa que o pessoal chama carinhosamente de peão de fábrica, né? Tenho muito orgulho de ter sido um peão de fábrica. E aí eu nunca deixei de estudar, aliás, relembrando aí o que o Marcelo, enfatizando o que o professor Marcelo falou, né? Eu estudo até hoje, não é? Eu não consigo parar de estudar, mas naquela época eu já sabia que aquilo seria muito importante para mim e com isso eu consegui galgar os meus postos todos até chegar no meu sonho. O meu sonho era ser empresário como sou hoje, né? Mas, enfim, então eu queria retratar um pouco dessa vida toda de mercado nos dias de hoje, porque esse mercado está aí aguardando vocês, né? Talvez alguns já estejam no mercado, né, iniciando o mercado, mas uma boa maioria me parece que está ainda na fase universitária, já está com seus sonhos, seus planos, né? E eu queria dar um recado a vocês de quem está no mercado, né? Eu continuo ainda na ativa, né? Eu tenho ido pouco nos meus clientes hoje, presencialmente. Alguns até já estão abrindo as portas para essa atividade. Eu tenho comparecido. Ontem passei o dia todo num cliente em São Paulo, mas a maioria pelo meio virtual. Mas eu posso dar uma visão sobre o que o mercado está esperando de vocês. O ecossistema do mercado mudou, né? Eu, por exemplo, tive que me reinventar, porque exatamente chancelando aí a fala do professor Marcelo, se eu continuasse com a cabeça no mercado do ano passado, por exemplo, eu já teria que ter parado de trabalhar, porque o mercado está dentro de um outro ecossistema, né? Um ecossistema diferente. Agora, o mercado ele anseia coisas de vocês, ele tem uma expectativa com relação a vocês, né? A vocês alunos, né? A vocês universitários, que estão aí prestes a prestar o seu serviço no mercado. Acontece que vocês também têm uma expectativa do que oferecer para esse mercado, não é? Eu sei que vocês devem ter uma expectativa. O que o mercado quer alguma coisa de mim, mas eu também quero alguma coisa, eu também estou disposto a dar alguma coisa, né? Oferecer, eu sei que vocês querem oferecer competência, eu sei que vocês querem oferecer conhecimentos, né? Aliás, vocês estão numa excelente escola que está ali, certamente ajudando muito nesse aspecto, fornecer dedicação ao trabalho que vocês irão se submeter, né? Fornecer profissionalismo nesse trabalho, bom, uma série de competências que vocês querem oferecer. E o mercado está aí aguardando vocês chegarem, né, e fazerem parte desse contexto. Acontece que as competências vão além de profissionalismo, de conhecimento, de dedicação e etc. Não é? Existem algumas estratégias que são importantes, né? E eu queria ressaltar algumas coisas nesse sentido. Até porque podemos começar falando, por exemplo, de enxugamento no processo de cargos e contratações, etc. Isso está sendo uma realidade hoje, né? Os números são assustadores aí, da quantidade de funções que as empresas não estão mais contratando, né? Então, afunilou esse campo, então as empresas estão hoje, a teoria da oferta e procura, né? As empresas hoje têm uma quantidade muito grande de profissionais, de bons profissionais, para que ela possa escolher. Então, é bom que você saiba disso, que você precisa estar mais preparado do que estavam os profissionais que saíam das universidades antes da pandemia, não é? Agora, nós temos que estar um pouco mais preparados sobre outros aspectos. Eu não estou nem falando em disciplinas, né? Em disciplinas
universitárias. Logicamente, eu sei que vocês estão se dedicando, né? Estou falando de coisas extra-universidade, né? Que precisam estar agregadas ao seu currículo. Essa tal de carteira assinada, né? Isso está diminuindo, a tendência disso, eu não sei até quando isso dura, né? Nós temos uma lei trabalhista que tem a minha idade, né? 74 anos, né? E essa lei trabalhista é uma colcha de retalhos. Os empresários não aguentam mais contratar pessoas nesses moldes, não é? Por mais reforma que tenha, a última que teve em 2017, não melhorou grandes coisas. Então, as empresas querem trabalhar com outro conceito de contratação, e é bom que a gente saiba disso. Então, aqueles sonhos, na minha época era assim, com certeza, sonhando, eu estava terminando a faculdade, já imaginando que empresa eu ia trabalhar, qual é o cargo que eu teria, não é? Era mais ou menos uma sequência para todos, e tinha vaga para todo mundo. Agora já não é bem assim, agora nós temos que ter um pouco mais de expertise com relação a esse assunto, né? Bom, eu destacaria aí que isso também, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em mercado, em oferta de profissionais, eu estou falando não só para engenharia, né? Principalmente para engenharia, mas para exatas também é a mesma coisa, né? Os psicólogos estão passando pelo mesmo problema nos seus cursos de psicologia, o pessoal da área de educação e outras formações, né? E outras profissões. Todo o mercado ele não está fazendo muita distinção com relação a isso. Muito bem, então com isso concluo nesse primeiro item aí que a concorrência ficou muito mais acirrada, a concorrência profissional, não a concorrência empresarial. Ela também, mas a concorrência profissional também. Outra coisa que eu percebo que as empresas estão muito focadas hoje com relação a resultados e metas. Isso não era tão evidenciado há algum tempo atrás. Agora, ela precisa que você seja um profissional competente, mas que você transforme a sua competência em resultados. As empresas estão com mecanismos e com ferramentas e metodologias muito apuradas com relação a acompanhamento desses resultados, principalmente em termos de cumprimento de meta. Então, é algo que nós vamos ter que conviver com isso, né? Não é simplesmente prestar o seu serviço dentro de horário combinado, conforme previsto na CLT. Terminou, eu vou embora para casa. Não está sendo muito bem assim. Então, agora, nós temos uma certa dedicação até extra na empresa para poder cumprir essas metas todas, né? Existe um domínio aí que é natural, né? Eu só queria acrescentar, o professor Marcelo já citou, mas esse domínio em relação à rede de comunicação. Eu não estou falando de rede social todos vocês com certeza dominam muito, mas eu estou falando de rede de comunicação. As empresas hoje estão trabalhando muito em bases de plataformas, e esses processos de habilidades em plataformas é interessante que você já comece desde já a navegar com certa facilidade, porque as empresas estão usando muito, porque ela tem que usar isso em função de que boa parte dos seus funcionários já está em home office, né, ou já está em teletrabalho, e ela precisa se comunicar com ele através de outras fontes, né? Então é bom ter bem esse conceito, né, e fazer essa navegação de uma forma mais hábil, né? E também ressaltando aí o caso que eu falei de teletrabalho, né? Quando a gente fala em teletrabalho, eu não estou falando só de home office, né, ou de home work, né, mas existem hoje locais que não são na sua casa, que você também pode trabalhar, né? Nós estamos vendo aí muitos funcionários que não estão nas empresas e também não estão em casa, né? Trabalham em coworking, por exemplo, que é um local onde está tendo uma convergência muito grande de profissionais, até porque ele convive com outras pessoas e tem todos os recursos de tecnologia, etc., né? Eu tenho um amigo que tem um filho que trabalha em home office, né? Ele é um engenheiro de uma grande multinacional, ele já está em home office desde que começou a pandemia, e ele e a esposa dele, é um casal jovem, né? Tem um filho pequeno de 2 anos e pouco, e é um problema que eles tiveram que administrar, porque os dois são engenheiros, os dois trabalham para multinacionais, eles têm reuniões o dia inteiro, eles têm atividade o dia inteiro, não é? E tem cobranças o dia inteiro de metas e resultados.
e tem uma criança de 2 anos e meio em casa e as creches estão fechadas, né? Então, você imagina como tem que administrar esse tipo de coisa. Então, tem que se aprender a trabalhar em home office, né? E quando a gente fala em aprendizado em home office, eu falo em aprendizado voltado, por exemplo, à supervisão do trabalho, né? Você, quando vai para uma organização, você tem um plano de carreira que você quer cumprir. Você não vai ficar como subordinado de alguém muito tempo, você quer galgar postos de liderança, né? E aí você vai lidar, ou melhor, você vai liderar pessoas que estão em home office. Então, esse é um outro problema aí, muito complexo, né? Isso depois mereceria uma outra mesa redonda para falar sobre liderança, né? Nesse novo contexto, né? Porque quando a gente fala nessa relação de liderança com o seu subordinado, né? Então, você provavelmente iniciará a sua atividade profissional como subordinado de um gestor, né? De um supervisor, de um gerente, alguma coisa assim. E aí é bom que você já comece a se adaptar, né? Em termos de atividade remota, de como é que lida com isso, né? Muitas vezes o próprio gestor não sabe como fazer, mas então é toda uma questão de aprendizado, né? São 3 aspectos, basicamente. De um lado, você tem o problema da disciplina, né? Então, trabalhar em home office precisa ter muita disciplina, né? Eu já trabalho em home office há algum tempo, né? Eu tenho a minha empresa, eu vim para cá, para minha casa, para trabalhar daqui. Então, no início foi um pouco difícil, né? Eu misturava o meu tempo de lazer em casa com o meu tempo de trabalho. E me peguei várias vezes trabalhando no domingo, né? O que não está certo, não está correto, né? Então, precisa ter uma certa disciplina de horário, uma boa gestão de tempo, de um lado. Do outro lado, você tem a comunicação, né? De como fazer essa... Porque uma coisa é você ter uma comunicação no presencial, outra coisa é você se comunicando com o seu chefe numa telinha desse tamanho, não é? Então, isso aí também tem alguns ajustes. E, por fim, a confiança entre os dois em termos de prestar contas e etc, etc, né? Nós temos que estar desenvolvendo bastante a nossa capacidade de síntese. É muito necessário no trabalho virtual. E aí eu complementaria dizendo o seguinte, nós estamos falando isso tudo olhando sobre uma ótica de sermos colaborador de uma organização, né? Mesmo com todo esse aparato que nós estamos sendo submetidos aí desse pós-pandemia, né? Que é esse aparato virtual, mas nós temos, de certa forma, o plano de estarmos ligados a uma organização, né? Como colaborador, né? Agora, não é só o que o mercado pode esperar de você. O mercado pode esperar você como funcionário de empresas, mas ele também pode esperar você como empreendedor, não é? E eu deixo aqui um desafio, eu queria que você pensasse um pouco nisso. Quer dizer, nós nos formamos numa universidade não necessariamente para sermos funcionários de alguma empresa, não é? Lógico que é mais confortável, mais seguro, mais tranquilo, porém tem alguns desafios, e muitos de vocês com certeza gostam disso, que é o desafio de você identificar e fazer uma boa reflexão sobre o seu talento, não é? E colocar esse talento como um produto no mercado. Porque a parte da ciência, a parte da formação, vocês têm do melhor nível possível. Agora, de repente, nós podemos usar isso tudo para considerar isso como um requisito dentro de um novo desafio, que é o desafio do empreendedorismo. E quando nós falamos em empreendedorismo, eu estou falando em você pensar, não esquecer de 4 coisas importantes. Então, se você seguir por esse caminho, eu não quero competir com ninguém em empresa, eu vou montar um próprio negócio aproveitando a minha experiência. Ótimo. Primeira coisa que você tem que pensar, no seu talento. O que eu vou fazer? Porque tem que ser alguma coisa talentosa, não é? E o talento, ele vale muito no mercado. Então, veja o que você gosta de fazer, o que o mercado está precisando, não é? O que você sabe fazer bem feito, o que você sabe fazer com qualidade. Isso é um produto, né? Seja um bem ou um serviço, isso é uma coisa que o mercado, com certeza, espera que você coloque à disposição. Enfim, dentro desse conceito, e aí repetindo um pouco o que o professor Marcelo colocou, você tem que saber que você vai lidar com mudanças,
porque o mercado é muito ambíguo, né? Ele hoje é de um jeito, amanhã é de outro, ele muda muito e você precisa ter habilidade de conviver com mudança. Esse é um requisito importante para o empreendedor iniciante, né? Um outro fator é o fator convivência de risco, né? Então, estar sempre fazendo planilhas de risco, porque o risco faz parte do negócio, não é? Porque você está sozinho, você não tem uma empresa que avalie tudo que você está fazendo e nem endosse tudo que você está fazendo. Então, você é dono de você mesmo. Então, existe um risco muito alto, né? Por exemplo, o risco, você tem que cuidar da sua saúde, né? do seu financeiro, do seu patrimônio, essas coisas todas, não tem ninguém que cuide disso para você. Um outro item importante, que eu chamo até de uma inflexão importante, que é você ter essa amplitude de conhecimento, é você ter um conhecimento holístico do que você está fazendo, não necessariamente um conhecimento específico só daquele produto. Existem periféricos desse produto, como mercado, como qualidade, como produtividade, como finanças, que são periféricos daquela ciência da qual você está desenvolvendo no seu próprio produto. Então, esta visão holística é importante para o empreendedor ir além do seu próprio produto, né? E um outro item, que seria o quarto item, seria a cabeça inovadora, né? Pensar em disrupção, estar pensando sempre em algo novo, né? Não ficar parado naquele produto achando que o mercado vai consumir aquele produto daquela forma ad eternum, e não vai, não é? Daqui a pouco nós vamos ter que reinventar o próprio produto. Então, a cabeça inovadora, e a cabeça inovadora não é só a cabeça do jovem, não. Os idosos também, muitos têm cabeças inovadoras. Então, você estará competindo com muitas pessoas, né? E eu diria que, fechando esse assunto, eu diria que tem um quinto item importantíssimo. Se você optar por refletir sobre talento e optar por ser um empreendedor, não é? Ser um engenheiro empreendedor e não um engenheiro com a sua carteira assinada em alguma empresa, se você optar por isso, não esqueça de uma coisa importante: plano de negócio. Não comece nada sem fazer um bom plano de negócio, um bom canvas, para que você planeja, ouça o mercado, veja as possibilidades, trabalhe com análise de custo, para quando começar o seu trabalho, você começar sólido, né? E essa solidez provavelmente vai lhe dar um futuro muito, muito interessante, né? Aliás, muito oportuno o professor Marcelo citar, né, o caso Apple, né? Você vê a que custo está aquela maçã, né? Uma empresa que nasceu numa garagem, e hoje as ações dessa empresa no mercado valem mais do que o PIB brasileiro. Então, isso é uma coisa realmente incrível, não é? Trilhão de dólares, né? E eu fecharia essa minha conversa, esse meu bate-papo com vocês, dizendo o seguinte: nós não estamos mais vivendo uma era de mudanças. Não estamos mais. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Ou seja, nós estamos partindo de outros princípios. Então, viva no seu ambiente universitário, concentre-se na sua disciplina, para que você tenha uma boa base científica, uma boa base de teoria, mas comece a olhar o mercado antes de você se formar. Na minha época, a gente deixava para pensar isso depois de formado. Hoje não dá para fazer mais isso. E eu espero e desejo que vocês tenham muito sucesso e sejam muito felizes. Obrigado, Guarino. Professor, muito legal também a fala do senhor, muito obrigado, né? A única coisa constante é a mudança, né? Sem dúvida, então, nós temos certeza. O que o senhor comentou também, né? O brasileiro, ele é digital e empreendedor, segundo a Endeavor. O que falta é a inovação. Que todos aqui que nos assistem possam ser empreendedores, né? Precisamos de mais startups, de mais unicórnios e de mais scale-ups também, né? E realmente, o que o senhor comentou, né? A gente, pela experiência dos senhores, né? Do senhor, do Marcelo, do professor Humberto, a gente podia ter muito mais lives aí depois para poder compartilhar.
Muito prazer. Obrigado novamente, professor. Agora, para nos dar um panorama geral sobre o contexto atual, o idealizador desta live, o professor, como a maior parte de vocês acredito que já o conhece, né? Um jovem que nunca para, né? Doutor em História Econômica, professor aí da USP da Unidade de Lorena. Autor de dezenas de artigos, tem atuado no desenvolvimento de competências de empreendedorismo social e também de inovação. Professor, a palavra é do senhor para nos dar esse panorama geral. Muito obrigado, Guarino, por essa introdução e pela gentileza. Na realidade, falar depois do Marcelo de Elias, depois esses amigos, né, falar depois do D'Artagnan, e aí o D'Artagnan, inclusive, é uma incumbência muito pesada. O D'Artagnan, nós temos uma ligação muito forte. O D'Artagnan é muito mais velho que eu, mas eu fui muito amigo do pai dele, além de amigo dele. Eu estou brincando, o D'Artagnan e eu temos pouca diferença de idade. Mas eu fui muito amigo, tive o prazer de conviver com o pai dele. E uma coisa interessante, Claudinho, que você... desculpe, não tem desculpa, porque é seu pai, é que quando seu pai fez 80 anos, eu fui à sua casa, a casa dele, estava me lembrando disso, e que tem muito a ver com o que nós estamos falando. E aí ficamos conversando, e minha mulher ficou na sala, eu fui lá para o escritório, e minha mulher ficou na sala conversando com sua mãe, saudosa, né? Dá uma saudade grande dos dois. Quando nós saímos, eu entrei no carro, aí minha mulher perguntou assim, mas o que tanto você conversava com o Claudinho lá no escritório? Nós tínhamos um compromisso, e nos atrasamos para o compromisso, e eu fui parar para pensar o que nós estávamos de fato conversando. E seu pai estava falando sobre planos para o futuro. Hoje eu entendo isso, porque não precisa espalhar isso, mas faltam 11 anos para eu fazer 80 anos, mas naquela época, eu estou falando coisa de bastante tempo, era um pouco incompreensível para mim. E nós temos que pensar muito nessa questão de planos. Não só planos, mas de realização. O Marcelo fez um outro comentário que me lembrou, que ele falou sobre crise. E eu me lembro que o primeiro dia que eu fui, de fato, trabalhar, né, depois de formado, eu sento na minha mesa, e a minha mesa a minha sala tinha se tornado um centro de lamentações. Eu, como muito jovem, o pessoal ia para lá lamentar, eu acabava saindo, mas tinha acontecido, não me lembro que tipo de evento que tinha acontecido, e as pessoas foram para lá numa sexta-feira, 5 horas. Agora você imagina, eu com 20 e poucos anos, aquele monte de velhão, tudo de 40 anos, nas pitangas, falando sobre um evento que tinha ocorrido, um evento mundial, crise de petróleo, nem lembro direito o que era, e o mundo estava acabando. E quando o Marcelo começou a falar sobre a crise, eu me lembrei que eu vivi crises, nós vivemos, né, sobre crises até hoje, e isso é interessante para os jovens que estão nos ouvindo, e o Marcelo também é jovem para nós dois, né? Imagina aí, quase 50 anos, não entendi bem, eu esqueci quanto é. Mas a questão é assim, é que nós vivemos crises, mas a nossa vida melhorou de uma maneira impressionante. Então, as crises, elas acontecem, mas existe uma máxima que eu gosto muito de falar com os alunos, né? E aí o Marcelo e os professores que aí estão também conhecem, que é de que toda crise, todo momento de crise é momento de oportunidade. E esses jovens que estão participando aqui dessa palestra, desse bate-papo, eles têm que ter consciência disso. Esse é o momento de grande oportunidade e eu vou falar um pouco sobre isso. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção é assim, quando eu era garoto, uma das coisas que eu achava fantástico era ir ao barbeiro, porque eu gostava de ouvir, vou falar uma coisa que os jovens talvez não conheçam, mas eu gostava de ouvir, quando criança, o cantar do
da navalha, porque o barbeiro ele tinha uma forma, o D'Artagnan deu uma risadinha porque ele se lembrou disso. Existia lá uma forma e a navalha cantava. Este aparelho, foi um aparelho que era de barbear, que era do meu pai, uma coisa avançada para a época, e que ele me deu de presente para que eu fizesse a minha barba quando começaram a surgir os pelos no meu rosto. Alguns anos depois, 50, 60 anos, sei lá quantos anos depois, que eu não vou fazer conta, esse é o aparelho que eu utilizo para fazer a barba. A mudança nesse período, ela foi muito lenta, relativamente lenta, apesar de nós acharmos que foi uma mudança muito grande. Certamente a mudança foi muito mais veloz do que na época em que meu pai viveu. E eu queria ler uma frase de um autor que eu não gosto da pessoa, mas essa frase é sintomática. Há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Eu vou repetir a frase. Há décadas em que nada acontece. E eu estou contando aqui, na minha cabeça, a questão dessas décadas. Mas há décadas, há semanas, que as décadas acontecem. Essa frase é de um cidadão que já faleceu, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Vladimir Lenin, foi uma pessoa, né, que é admirado por muito, mas, no meu entendimento, ele foi um genocida. Mas não estou aqui para discutir essa questão, só queria chamar a atenção desse texto. Tem um autor chamado Jared Diamond, que ele escreveu um livro, eu sugiro a vocês que leiam o livro, é muito interessante, chamado Armas, Germes e Aço. O que esse livro trata? Qual que é o cerne desse livro? A tese do Diamond é de que conquistas, epidemias e genocídios foram os principais modeladores das sociedades e dos povos. Modeladores que trouxeram, inclusive, as desigualdades para o mundo moderno. No fundo, o que o Diamond queria dizer é que existem, em determinadas situações de conquistas, de epidemias ou de genocídios, algo que eu vou chamar de gatilhos aceleradores da história. São momentos que criam um gatilho e fazem uma aceleração, e aí acontece o que Lenin disse, de que em semanas acontecem décadas. No nosso caso, nós nós não tivemos isso em semanas, provavelmente nós vamos ter aí em um ano. Mas essa mudança, que nós estamos bem no bojo dela, ela vai transformar o mundo para um mundo totalmente diferente, social e tecnologicamente, do que o mundo que nós vivemos. E o D'Artagnan, ele chamou a atenção, comentou aí meio en passant, de que o que aconteceu, e isso é o grande lance dos aceleradores, esses gatilhos aceleradores, é porque essas mudanças estavam previstas. Mas nós não tínhamos, talvez, a grande maioria de nós, né, tinha uma inércia para assumir essas mudanças que estavam acontecendo. E o que a pandemia fez foi quebrar essa inércia e nos imergir nesse novo mundo, um mundo totalmente novo, inusitado. E apesar de nós estarmos aqui falando de um futuro, a grande verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer quando nós sairmos desse momento. Esses gatilhos, eu queria só dar um exemplo aqui interessante, porque ele tem uma correlação com o que nós estamos falando hoje, é que um desses gatilhos foi a peste negra, que aconteceu na Europa. E essa peste negra, ela devastou com uma idade, que era a Idade das Trevas, e ela trouxe aí o iluminismo, ou seja, ela cria
Ela foi a responsável pela transformação que trouxe a essa sociedade que nós chamamos de moderna, que tem suas contradições, os seus avanços, mas é a sociedade que nós estamos vivendo. Então, seria interessante a gente fazer esse paralelo entre, né, o que era e essas mudanças que acontecem. Então, a minha tese é de que a pandemia, o Covid, foi um gatilho acelerador da história. Eu queria trazer aqui para esse bate-papo também Charles Darwin. Darwin criou a teoria da evolução. E a lógica de Darwin é de que as espécies mais adaptadas ao ambiente são aquelas que sobrevivem. Aquelas que não são bem adaptadas, elas têm a tendência de perecer. Isso é uma coisa que nós temos que ficar atentos em relação a isso, ou seja, a adaptabilidade. Essa palavra que eu ia falar e que eu me encrenquei nela, a nossa adaptabilidade às mudanças que estão acontecendo, principalmente a de vocês que estão ingressando, vão ingressar agora nesse mercado de trabalho. Kotler, que é um grande especialista, um dos maiores especialistas do mundo em marketing, ele falava do marketing 4.0, e ele fala, né, ele escreveu junto com alguns colegas um livro falando da aceleração digital, da conectividade. E algumas palavras-chave que ele chama atenção, isso ele já fala antes da pandemia, ou seja, é o a minha tese aqui, né, de que o que nós estamos fazendo é uma aceleração de coisas que já estavam sendo previstas, mas são algumas palavras-chave: envolvimento, comprometimento. E se a gente pensar que nós somos um produto que vamos nos apresentar no mercado, ele diz que o produto que vai sobreviver e que está dentro desse conceito do marketing 4.0 é aquele que cria o momento uau. Então é aquele produto que quando você olha, fala, puta, é isso que eu queria. E nós, principalmente vocês, tem que pensar nisso, nessa adaptabilidade ao ambiente, às mudanças ambientais, e pensar como fazer, usando todas essas dicas que foram dadas, né, pelo Marcelo de Elias, pelo meu amigo aí, o filho do Claudino, das mudanças que nós estamos vivendo. Uma coisa interessante é como esses momentos, eles trazem alguns alertas, e eu vou dar um exemplo de um aqui, né? Ele traz alguns alertas que vão promover mudanças na sociedade. Eu vou trazer algo que está totalmente fora do que nós conversamos até agora. Veneza sempre foi, e quem conhece sabe, sempre foi, e há séculos, né, considerado como uma cidade de canais imundos. As águas de Veneza, elas são totalmente poluídas. Com a redução do trânsito de gôndolas, as águas de Veneza se tornaram límpidas. E isso está trazendo, não só esse é só um exemplo, está trazendo uma percepção de que nós temos que mudar a nossa relação com o ambiente. Se não mudarmos essa relação com o ambiente, nós vamos ter sérios problemas à frente, vocês principalmente e os filhos de vocês, né? Lógico, e neto se eu vier a tê-los. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso, até pela responsabilidade que nós temos com o ambiente, mas como a pandemia mostrou a importância e como é possível fazer essa mudança e a melhoria do nosso ambiente. Eu queria trazer alguns dados aqui, só para nós pensarmos a respeito. Deixa eu só abrir aqui, porque permiti uma pessoa entrar. Mas eu queria só trazer alguns dados aqui que eu acho interessante, umas observações em relação ao Brasil. Olha só, nós passamos por um período de recessão que vem de 2008, que houve lá uma tentativa de amenizar
Mas de 2012, a recessão, né, de amenizar a recessão, desculpa, mas de 2012 a 2019, o crescimento do PIB brasileiro foi 0,28. Para atender as demandas dos novos entrantes no país, nós precisaríamos ter um crescimento mínimo de 1,7%. Isso para manter as coisas sem aumentar a riqueza. Agora, tem um dado que eu acho que vale a pena perceber. No início do ano, as previsões para 2021 eram de um PIB brasileiro de 3,1%. Eu estou pegando o mesmo parâmetro, né? Hoje, a previsão é de 3,6% para 2021. E por que nós estamos falando em 21? Porque 20 ele já foi para o saco. A previsão é de menos 6%, né, de crescimento do PIB. Mas olha que interessante. Paralelo a isso, o índice de confiança medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é um índice que demonstra a confiança das pessoas em relação à economia, ele cresceu 12,2%, que é um número expressivo, em julho. Então, nós tivemos um grande impacto dessa pandemia, que foi logo no início, aquele desespero. Eu me lembro que um aluno ligou para mim e falou: professor, a minha mulher tem uma empresa, nós dependemos da empresa dela, em 15 dias eu quebro. E ele ligou desesperado. Um mês depois, um amigo comum liga para mim e falou assim: o aluno, falou o nome dele, não vou declinar aqui, ele está rindo de ponta a ponta, porque ele nunca vendeu tanto quanto ele está vendendo hoje. Então ele tomou aquela porrada, teve aquele impacto, mas teve a capacidade de quê? De fazer a leitura do ambiente. Uma pesquisa da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, que foi feita com empresas em abril, quer dizer, logo depois que nós passamos por toda aquela impacto da pandemia, ela percebeu, ou levantou com as empresas, que 94% das empresas já tinham atingido ou superado expectativas de resultado. E elas, 67% delas estavam, naquele momento, com dificuldade para implantar o home office. Mas 41% passaram a trabalhar em casa. O que é interessante é que 67% mantiveram seu quadro de funcionário estável, naquele momento. 25% reduziram jornada e 20% adotaram férias coletivas. Então, nós estamos falando aí de um número expressivo de pessoas que passaram para o regime de home office. O professor André Fischer, ele fez uma pesquisa paralela a essa, e pela pesquisa do professor André Fischer, 70% das pessoas que trabalham e que estavam trabalhando em home office, elas declararam que gostariam de permanecer em regime de home office, seja ele integral ou parcial. Aliás, me desculpe, eu esqueci qual dos dois que fez o comentário, né, de que as pessoas, acho que foi o Guarino, que muitos declararam que gostariam de ter pelo menos um dia da semana em home office. Qual o problema para que as empresas que perceberam que o home office ele tem dois resultados interessantes, que é o primeiro, aumento na produtividade, e o segundo, que é redução de custo, por que as empresas não vão voltar ou continuar com home office? Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o reitor da USP, e uma pergunta que foi feita era essa: se continuaríamos em home office depois de acabar a pandemia. São os riscos que a nossa legislação trabalhista, que é anacrônica, que é antiga, o professor, nossa, deu um branco aí, o Claudino, o professor, olha aqui, quem vê assim nem vai imaginar o D'Artagnan, nem vai imaginar que tem 30 e tantos anos que nos conhecemos. Mas o Claudino falou sobre isso, né? A nossa legislação
ela é ultrapassada, anacrônica, ela dificulta aceleração de crescimento. Então, é preciso que vocês, que são jovens, comecem a pensar sobre esses aspectos. Uns outras informações que eu queria trazer aqui, e o Guarino trouxe algumas para complementar, e eu imaginei que ele ia trazer, eu trouxe umas e vou falar não as que ele já falou, mas a pandemia fez com que, não foi só por isso, mas ela acelerou. Mercado Livre, que é uma empresa argentina, se tornou a maior empresa da América Latina, superando a Vale, que é uma empresa muito mais antiga do que Mercado Livre. O Amazon entrou com seus dois pezinhos não, né, pezões enormes, nessa pandemia, valendo 920, essa bagatela, de 920 bilhões de dólares, e já nesse momento, há poucos dias atrás, estava valendo 1,54 trilhões, ou seja, ela teve um aumento de quase 70% no seu valor de mercado. O WhatsApp teve um crescimento de 28% de vendas pelo WhatsApp só em junho, no mês de junho, 28%. E se comparar fevereiro com abril, o crescimento no atendimento ao cliente foi de 500%. É um número assim, né? Quem trabalha com o mercado, o D'Artagnan, aí, que é especialista na área, falar em 500% é algo impressionante. Então, a maioria de nós está fazendo compra pela internet e começamos a perceber como esses grandes magazines estão usando o WhatsApp para se comunicar conosco. Aí fica a pergunta, e agora? Qual é o caminho? Qual é o passo? Eu falei no ambiente hostil, eu falei nos gatilhos aceleradores que fizeram com que nós, né, mesmo sabendo que uma série de mudanças estavam preparadas para acontecer, de repente, nós nos deparamos de cara com essas mudanças, e ou muda, porque não tem outra forma de fazer. E aí eu falei também sobre a sobrevivência do mais adaptado, ou seja, quem vai sobreviver a esse ambiente? O mais adaptado. E aí eu me lembro, e o D'Artagnan viveu esse período, quando houve uma reconversão industrial na década de 80, houve uma demissão em massa, muita gente foi demitida, nunca mais voltou ao mercado de trabalho. E por que isso aconteceu? Porque não teve a capacidade de se adaptar àquela mudança que aconteceu para ingressar novamente no mercado. Eram pessoas que se tornaram, infelizmente, obsoletas. Então, e falei também alguns dados, né? Pensei em alguns dados econômicos sobre empresas só para a gente refletir sobre eles. E fica aí, então, e agora? O que o mercado espera de você? É a capacidade de transacionar em ambiente VUCA, que o professor Marcelo de Elias falou. É que tenha a capacidade de entender as transformações que aconteceram, aceleradas, né, durante essa pandemia. E aí isso não é tão difícil, sabe por quê? Porque nós já vínhamos tendo as pistas, só que a maioria de nós não estava antenado, e nós temos que estar antenado às mudanças que estão acontecendo. Então, é entender as transformações aceleradas pelo gatilho da pandemia e ter a capacidade de fazer a adaptação rápida ao novo ambiente. E, para fechar, eu queria contar aqui a história que eu ouvi hoje, né, o depoimento de um professor da USP, um professor da minha idade, também tem quase 70 anos, não precisa espalhar isso para os outros, né? E que ele sempre foi considerado um professor, mas aquele professor tradicional de aula, de sala de aula, de giz. E ele, há um mês da aula de aula não presencial, ele recebe um abaixo-assinado de todos os alunos. E aquilo colocou contra a parede, prensou o professor contra a parede. A maioria das pessoas, quando recebem um abaixo-assinado, normalmente o que fazem? Elas entram em depressão e começam a colocar a culpa nos outros.
Esse professor não. Ele tentou entender o que estava acontecendo. Ele foi procurar conhecer o seu cliente, ele convidou os alunos para conversar, e ele chamou a liderança, que ele sabia que tinha promovido aquele abaixo-assinado, para conversar com ele, conversou com os alunos, e juntos, professor e alunos, fizeram uma mudança. E o professor fez uma adaptação urgente, rápida, se adaptou ao novo ambiente, passou a usar essas ferramentas da maneira mais adequada para ele, mas para atender também aos alunos. No resultado disso, foi que esse professor recebeu um número expressivo, né, de aplausos, de mensagens, né, de agradecimento. Quer dizer, continua sendo um excelente professor e se tornou um case que foi discutido hoje. Então, eu gostaria que vocês usar esse exemplo para entender, para a gente pensar qual é a capacidade que cada um de nós tem de transacionar nesse ambiente VUCA. Como fazer para que a gente entenda as transformações que estão aceleradas e seja capaz de se adaptar a esse ambiente e sintonizar-se com o marketing 4.0. E essa sintonia significa trazer o uau. Como fazer o uau? Eu agradeço a todos pela paciência. Aparentemente, eu não vi ninguém saindo aí da sala. Isso pode ser porque dormiram ou pode ser porque prestaram atenção. Gostaria muito de agradecer, chamar a atenção. Essa é uma iniciativa da disciplina Gestão de Negócios, né, da qual eu sou coordenador da disciplina, e nós vamos trazer outras palestras, espero que sejam palestras que agradem as pessoas. Aguardem, porque vamos colocar. Vou voltar a palavra aí para o nosso moderador, o Guarino. Eu queria só fazer um comentário, né, porque o Guarino e eu recebemos uma incumbência e, coisa de 20 dias, nós fizemos, o nós é eufemismo, né, porque eu fiquei só do lado acompanhando, mas fizemos aí um inovatom que teve pessoas do Brasil inteiro, e o doutor Guarino, com a sua competência, poxa, ele se mostrou um excelente moderador. Quando pensei nessa mesa redonda, eu pensei, o Guarino tem que estar junto. Aliás, eu queria ele junto, mas eu pensei, moderador talvez seja um ponto interessante, porque vocês vão ver agora a capacidade que ele tem de fazer uma síntese de tudo que nós discutimos. Guarino, a palavra é sua. Legal, legal. Professor, o senhor sempre muito gentil, né? A gente agradece aí, né, a fala do senhor também. A gente já está chegando aqui ao final da nossa live, né? O Marcelo de Elias nos trouxe aqui, né? O futuro não é uma repetição do passado, nem um passado melhorado. Falou também sobre o mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que era certo já não parece mais tão certo, né? Trouxe também algumas competências que todos nós precisamos levar aí com a gente. Então, solução de problemas complexos, trabalhar com novas tecnologias, ter a mentalidade digital, reskilling e lifelong learning. Aprendizado para a vida inteira, né? Ou aprender a vida inteira também. E seja um agente da mudança. O professor Cláudio, um jovem de 74 anos, né, com 53 anos de mercado. Caramba, professor, o senhor tem muita história e muita experiência para passar para a gente. Por isso que eu acho que, professor Humberto, a gente precisa marcar realmente outras lives aí para poder termos aí esse privilégio novamente, né? O professor Cláudio trouxe para nós que o ecossistema do mercado mudou, concorrência profissional ela ficou mais acirrada e as empresas estão cada vez mais focadas em resultados e metas. E podemos ser colaboradores, sim, de grandes empresas, mas que nós precisamos também pensar em ser empresários, em ser empreendedores
e fazer a diferença no mercado, agindo como líderes de empresas. O professor Humberto nos trouxe aqui, né, que o momento ele é de grande oportunidade, em momentos de crise, normalmente são assim. Meu filho acabou de jogar uma bola aqui em mim, mas beleza. O Covid pode ser o gatilho acelerador da história dessas mudanças e trouxe também diversas estatísticas para nos fazer pensar qual o caminho, né? Espero que todos vocês tenham gostado dessa live. Gostaria de agradecer ao professor Humberto pelo convite, pela oportunidade. Gostaria de agradecer ao professor Marcelo de Elias, ao professor Cláudio D'Artagnan também, né? Foi uma honra tê-los aqui conosco. E, professor Humberto, espero que o senhor possa, assim, marcar mais lives e pode contar com a gente. Agradeço também a todos os participantes. Espero que vocês se cuidem e ficamos aí agradecidos, imensamente agradecidos por esse momento. Até a próxima live.